zagueiro Léo, falar da importância de São Januário, a camisa do Vasco e São Paulo, ambas pesadas, e também sobre estilo a bola do Maurício Barbieri. Desperta, Vascaíno! Salve, salve, galera do Vascão. Bom dia para todo mundo. Amanhã a bola rola no Morumbi, Vasco, São Paulo e Vasco, 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, continuando a repercussão da entrevista coletiva do zagueiro Léo, ele falou sobre a importância de São Januário, que no jogo passado o técnico Maurício Barbieri foi questionado sobre São Januário, e ele falou dependendo das circunstâncias do jogo, como o placar da partida, o resultado, o São Januário, que é conhecido como território hostil, pode, em vez de ser para o adversário, acaba sendo para eles mesmos. Mas o Léo falou que para ele, São Januário, a casa vascaína é de suma importância. Veja. Olha, São Januário para mim é muito importante, né? Não só para mim, mas acredito que para cada torcedor. Por exemplo, eu fiquei um bom tempo sem fazer gol, e foi lá onde eu fiz meu primeiro gol, né? Que foi um momento muito feliz na minha vinda, na minha chegada aqui no Vasco. Eu particularmente gosto de São Januário. É um ambiente que tem uma história que os torcedores ali ajudaram a construir aquele ambiente. Tem uma identificação muito forte. Não só o torcedor, mas cada jogador aqui também sabe a importância. Não pode pintar porque o resultado agora, em 2 jogos, não aconteceu, que São Januário vai virar contra a gente, contra o torcedor, contra o jogador, contra qualquer um que trabalha no futebol, não. O São Januário é muito importante para cada um jogador aqui, e a gente tem muita ciência disso. Também ele falou das qualidades do técnico Maurício Barbieri, já que ele foi questionado sobre o treinador. E ele falou tanto desse lado, não só o lado tático, mas o lado humano do treinador, que para ele, um bom treinador tem essas 2 qualidades. Veja. Dá e outro dia não dá. Obrigado. Olha, a primeira pergunta sobre a forma de jogar, a gente trabalha todo dia. O professor Barbieri é um cara muito inteligente e é um cara que tem os 2 lados do treinador, que é o lado humano e o lado bom, taticamente, né, de fazer o desempenho em campo. E ele tem a forma dele de trabalhar, nós acreditamos na forma dele de trabalhar, a forma do que aquilo que ele passa para a gente. Está muito bem claro. Eu vejo equipes que também são campeãs jogando da mesma forma até o final do campeonato. Eu acho que isso não é mudar um jeito de jogar ou outro, não. A gente tem que ir na linha daquilo que o treinador pede, né, e buscar nós também fazer um desempenho que venha à altura daquilo que é recomendado para cada atleta. E a outra pergunta sobre os lances, de mão para trás, vou ser sincero que às vezes sim. Sim, às vezes dá receio, a gente não sabe o que é pênalti às vezes, o que é, o que não é, de interpretar da maneira que estão interpretando. Eu acho que até vocês mesmos não conseguem, muitas das vezes, entender quando é e quando não é pênalti. Para mim, no Pedro Raul, foi pênalti muito claro. Por exemplo, ele chegou até mim, falou: Léo, tira seu grupo e vem você falar comigo. Eu fui falar com ele, ele não deu pênalti, ele falou: vamos manter a decisão de campo, e não foi no VAR nem dar uma olhada. Enfim, decisão dele. Eu fiquei indignado na hora, faz parte. Também falou sobre o clássico, né, de amanhã, dois times de tradição do futebol brasileiro, que tem histórias no futebol brasileiro e mundial, Vasco e São Paulo. Ambos já têm títulos internacionais de expressão. E ele falou dessa que ele aí, São Paulo, a camisa pesada
os dois clubes, que amanhã ele sabe como pode fazer para vencer o São Paulo lá no Morumbi, já que alguns meses atrás ele era jogador do São Paulo, mas não falou publicamente quais são os segredos. Ele falou que internamente vai comentar com o Barbieri e com os seus companheiros. Obrigada. São Paulo é uma camisa muito pesada, assim como a do Vasco. E lá é muito difícil. Os adversários, quando eu estava lá, ia jogar contra a gente, falava que era um jogo muito pesado, muito difícil, né? A pressão da torcida, a pressão do time, os primeiros 20 minutos, uma pressão absurda, né? Em cima do adversário, né? E é uma equipe que é qualificada, né? Tem uns companheiros lá que eu sei muito bem, eu não vou falar aqui, mas eu vou passar para meus companheiros, para o meu treinador, as características para tentar ajudar de alguma forma. Mas são jogadores de alto nível. Então a gente sabe que o Campeonato Brasileiro, o sarrafo é lá em cima, cara. Não é fácil. Então a gente sabe que o São Paulo jogou ontem, né? A gente não sabe se eles vão modificar alguma coisa, mas se você pegar também o banco deles, tem jogador que tem condições de ser titular. Então assim, é muito difícil o brasileiro. Muito difícil. Mas eu não vou dar nenhuma dica sobre como que é o atleta, as características do atleta, mas eu prefiro falar com meus jogadores e com o meu treinador. Galera, tá chegando a hora até o nosso hora do almoço, que a gente vai fazer a reflexão sobre a desculpa, pedido de desculpa do Maurício Barbieri. Dia à noite teremos o nosso pré-jogo São Paulo e Vasco. Até mais.